E a gente conversa agora com o presidente da comissão especial que analisou o projeto do Código de Processo Civil, o deputado Fábio Tradi. Deputado, então o que esse projeto vai mudar na prática para as pessoas que estão em casa? É um projeto que acelera a tramitação de processos. O que muda na prática para as pessoas se esse projeto for aprovado? As pessoas buscam no judiciário a satisfação de suas pretensões. Ninguém vai à justiça por prazer. Vai porque sofre, porque tem uma pretensão contida. O novo Código de Processo Civil tem como objetivo primordial acelerar o procedimento na tramitação das ações cíveis e dar mais efetividade às sentenças, aos acórdãos, às prestações jurisdicionais, para que os direitos sejam de fato concretizados e entregues para as partes que os vindicam. O projeto já foi colocado em votação outras vezes, ontem mesmo estava em pauta, foi debatido. Por que foi tão difícil essa discussão ontem? O que o senhor acredita que pode ter sido vencido de ontem para hoje para que esse projeto de fato seja apreciado, votado e aprovado hoje? Veja bem, o Código de Processo Civil, ele é o principal projeto em termos legislativos no que se relaciona à dimensão e importância no dia a dia das pessoas desta legislatura. É o primeiro projeto de reforma de código que nasceu depois da Constituição de 88 e termina em período democrático. São 1.083 artigos, portanto a sua importância é de tal ordem grande e manifesta que exige uma concentração especial dos deputados para debatê-lo. Por isso, a despeito de já termos feito uma comissão geral, várias audiências públicas, inúmeras visitas nas academias de inteligência jurídica do país, o fato é que hoje nós votaremos o novo Código do Processo Civil por 5 títulos divididos para que cada relator parcial possa sustentar, do ponto de vista técnico-jurídico, aquilo que foi elaborado e incorporado pelo relator geral no relatório, a fim de dar as condições técnicas e políticas para que os deputados possam votar, enfim, o principal instrumento legislativo de aceleração dos processos na Justiça. Do ponto de vista técnico, já há um consenso. E do ponto de vista político, vai ser possível votar? Eu creio que sim, porque já há um consenso entre os líderes de que se trata de um projeto extremamente relevante que eleva a agenda político-institucional da Câmara dos Deputados, porque afinal de contas não é todo dia que se vota um código. É um Código de Processo Civil que tem a dimensão da estatura do Parlamento brasileiro e que por isso mesmo, na reunião às 14 horas com os líderes da base, vamos sanar as últimas dúvidas pendentes para dar a oportunidade dos deputados votarem, enfim, o novo Código de Processo Civil brasileiro. Quem tem uma ação na justiça, sei lá, uma ação de família, por exemplo, aprovado esse projeto aqui, o que muda na vida dessa pessoa? A intenção é reduzir pela metade o tempo de procedimento das ações cíveis. E mais do que isso, dar mais protagonismo às partes na participação do processo, prestigiando a conciliação para evitar lides intermináveis, instaurando o processo eletrônico, porque hoje a cultura que prevalece no judiciário, de fato, é a cultura digital, racionalizar o sistema de recursos, porque não se admite mais o uso desmedido de recursos apenas para retardar os processos e dando efetividade às sentenças para que os direitos sejam concretizados. Porque muitas pessoas vão à justiça, levam muito tempo para ter a sentença e quando tem a sentença não veem os seus direitos concretizados. Contra esses dois males crônicos, o novo Código de Processo Civil haverá de atuar com eficácia. Deputado Fábio Tradi, essa agilização seria através da inovação chamada ação coletiva? O senhor poderia explicar melhor o que é isso? Além da ação coletiva, do incidente que transforma ações individuais em ações coletivas, a depender da natureza do direito
postulado pela parte, outros institutos inovadores já experimentados em outros países, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, que na Alemanha deu certo e não há razão nenhuma para duvidar de sua eficácia aqui no Brasil, no sentido de dar respostas jurídicas iguais, a pedidos jurídicos iguais, para então otimizar o princípio da isonomia, de que todos são iguais perante a lei e perante o direito, perante a jurisprudência, perante os precedentes. Então, o grande destaque do novo Código do Processo Civil é que ele vai permitir que o cidadão não encontre no Poder Judiciário mais uma barreira a pretensão de sua satisfação, e que encontre no Poder Judiciário, isto sim, um poder que o ajude a resolver o problema que justificou o ajuizamento da ação. Então, deputado, isso quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que tem uma ação parecida com outra, vai ser um processo só, um julgamento só? Como é que seria isso? As ações que potencialmente, na visão de um juiz, desembargador, de um ministro, tiverem a perspectiva de se multiplicarem exponencialmente, poderão ser solucionadas através de uma decisão apenas, para uniformizar, evitando que milhões de ações repetidas se avolumem no judiciário, impedindo que outros casos mais graves sejam resolvidos de uma forma eficiente, eficaz e em tempo razoável. Uma última pergunta rápida sobre o resto da pauta. O senhor participou da reunião de líderes, o deputado Caiado, por exemplo, saiu falando que defende que a PEC da Zona Franca de Manaus, a proposta de emenda da Constituição que muda, que garante mais tempo para a Zona Franca de Manaus, seja apreciada antes do CPC. O que o senhor acha do resto da pauta, do que ficou definido? O senhor acha que o resto da votação vai ser tranquilo? O senhor se opõe, por exemplo, que a proposta de emenda da Constituição da Zona Franca seja apreciada antes do Código de Processo Civil? Não vejo nenhum problema, porque a PEC da Zona Franca, ela é consensual, não demandará muito tempo na discussão e votação, embora seja votação nominal, e vai justificar o quórum para a votação de um projeto dessa magnitude, que é o projeto do Código de Processo Civil. Hoje, a Câmara dos Deputados votando o Código de Processo Civil, posso afiançar, fará história, porque pela primeira vez, depois da Constituição de 88, se vota um código que nasceu em período democrático e é concluído democraticamente num período que justifica o congraçamento de todos os segmentos da sociedade em torno de uma lei instrumental dessa natureza. Deputado Fábio Trade, muito obrigado pela entrevista, boa sorte na votação.